O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque nós estamos recebendo uma pessoa, um convidado super especial. Ele é uma figura política ilustríssima, um dos políticos mais importantes da história do Brasil. Ele possui uma reputação que o precede com as suas atuações, com o seu engajamento na política, sendo um entusiasta principalmente da juventude na política, dispensando qualquer tipo de apresentações. Mas mesmo assim, de um modo muito breve, farei um resumo sobre a sua trajetória política. Ele nasceu em 1941, é administrador de empresas, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. A sua atuação política começa de modo notório sendo um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores. Depois ele foi vereador pela cidade de São Paulo e também pelo Partido dos Trabalhadores, deputado estadual e deputado federal. Foi senador da República pelo Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo por 24 anos, 3 mandatos consecutivos. E em 2016 foi eleito com uma votação recorde para ser vereador da cidade de São Paulo, tendo 3 vezes mais votos do que o segundo colocado. Além de tudo isso, é um grande defensor e entusiasta da renda mínima universal, que nós tivemos ontem um projeto aprovado pelo Senado para que nesse momento de crise os trabalhadores possam receber um auxílio de R$ 600 durante 3 meses. É com muito orgulho e com grande satisfação que eu recebo aqui hoje o vereador pela cidade de São Paulo e ex-senador da República, Eduardo Suplicy. Eu já gostaria de agradecer a sua participação, senador. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer recebê-lo aqui no canal do Professor Leonardo. Muito bom dia, Leonardo Nassar. É uma satisfação conversar com você, ainda mais conhecendo agora a sua história, aí como um estudante de enfermagem na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e agora na área de políticas públicas, que o fez se interessar tanto pela proposta da renda básica de cidadania. Acabamos de conversar com o criador do programa Mais Médicos, que é o tema que você escolheu para escrever a sua tese de doutoramento, e o ex-ministro, meu amigo Alexandre Padilha, disse que terá o maior prazer de colaborar com você, de ser entrevistado, de trocar ideias. Eu acho que isso vai ser um ótimo caminho para você enriquecer a sua tese de doutoramento. E então eu estou pronto para a nossa conversa, mas se você quiser eu posso fazer a primeira pergunta. Quando você saiu de casa hoje, como é que você o fez? Se é que saiu de casa, mas e da última vez, como é que você saiu de casa? Bom, da última vez que eu saí de casa, eu saí de carro. Fui Mas visitar saiu os avós. você saiu pela janela? Não, saí pela porta. Pela porta. E você já tem o meu livro, Renda de Cidadania? Não tenho, senador. Eu li os artigos que o senhor escreveu e Mas o artigo que está no então, Cielo. o meu livro se chama Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Tem uma foto aqui que o querido Sebastião Salgado autorizou que eu usasse para colocar no meu livro. Mas qual é o sentido? Se nós quisermos, de fato, construir uma sociedade justa, solidária, fraterna, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais e regionais sem qualquer tipo de discriminação, tal como expressa a nossa Constituição no artigo 3º sobre os nossos objetivos fundamentais. Se quisermos avançar para prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é instituir a renda básica de cidadania. E, por esta razão, gostaria de lhe dizer que os fundamentos da renda básica de cidadania começam, por exemplo, com a história da humanidade, pois 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das Explicações e das Respostas,
observa que a incerteza ainda é pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, no livro Política. Ele diz que a política que você está estudando agora, políticas públicas, é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. E para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedido da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Certo dia, escrevendo no meu livro e conversando bastante com a querida professora Marilena Chauí, a certa altura falamos a respeito de aquilo que o Karl Marx, depois de ter escrito os volumes do Manifesto Comunista e depois os volumes de O Capital, mais tarde, em 1875, escreveu a crítica ao programa de Gotha, onde ele observa que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira que, segundo John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, 12 palavras em inglês, from each according to his capacity, to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades, que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. E então, Marilena Chauí me disse como é que Karl Marx tinha muito baseado essa sua reflexão no próprio Aristóteles, em Política. Mas podemos prosseguir um pouco na história da humanidade e verificar qual é a palavra no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada mais citada, 513 vezes. Tzedakah, me ensinou o Rabino Henry Sobel, Tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também é do povo palestino. Aliás, só um parênteses, que eu fiquei muito contente de ter visto nesta semana que lá em Israel e na Palestina, os israelenses e os palestinos estão colaborando juntos para prevenir a crise do coronavírus. Eu achei isso uma notícia bonita. E então, no livro do Êxodo, dos Provérbios, de Deuteronômio, de Jacó, Isaías, etc., sempre está a palavra tzedakah. Não é à toa que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, muitas vezes começa as suas conferências e seminários pela leitura do livro do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Depois, no Novo Testamento, encontramos lá os Atos dos Apóstolos, que venderam os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal forma a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos observar as parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, Jesus diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um, combinou o que ambos consideravam justo. E daí, no final da jornada, começou o pagamento pelo último que ali havia chegado. E quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando mesmo que ao último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? E certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre
a garantia de renda para as comunidades eclesiais de base, lá em Brasília, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presidida então pelo saudoso Luciano Mendes de Almeida, Dom Luciano, que é um grande defensor dos direitos humanos. E quando, depois de eu ter citado dezenas de pensadores, economistas, filósofos que defendem e todos os fundamentos da renda básica, que tinha citado até Karl Marx, Dom Luciano me disse: Eduardo, você não precisa citar Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E eu, então, achei tão bonita ao ler essa epístola aos corintianos que eu sempre cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo recomendou a todos nós para que sempre sigamos o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E se nós formos ver o que pensam os seguidores de Maomé, como os 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, ele diz que toda aquela pessoa que tem um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se nós formos olhar os ensinamentos de Confúcio, como o Dalai Lama, em uma ética para o novo milênio, ele diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com esta pessoa que está aqui do meu lado. Você conhece quem é? Olha lá. Pode falar quem é. É uma pessoa que viveu no início do século XVI. Ali havia se preparado para ser um sacerdote, estudou filosofia, teologia, mas antes de ser sacerdote padre, ele foi convidado pelo rei Henrique VIII, que era católico também, para trabalhar na corte, onde ele se tornou um homem de extraordinária influência. Ele foi designado embaixador em Flandres, na Bélgica. Ele se tornou presidente da Câmara dos Comuns, um homem de enorme influência, e que, inclusive, em 1935, a Igreja Católica o canonizou como santo, e no ano 2000 ele foi proclamado grande patrono dos políticos e dos governantes pelo Papa João Paulo II, por sua alta estatura moral e ética. Você sabe que, certo dia, o rei Henrique VIII disse a ele: por favor, me escreva uma justificativa para que eu possa me casar outra vez, porque minha mulher não me dá herdeiros. Eu não vou fazer isso, não é o que eu penso, não, de maneira alguma. Pois bem, se você for a Londres, na Inglaterra, e visitar o parlamento, aí, logo à esquerda, tem uma enorme nave, como se fosse uma catedral, 100 bancos, e no meio tem um círculo escrito: aqui foi julgado e condenado Thomas More, que logo depois foi guilhotinado. E quando estava ali na Bélgica, Thomas More começou a escrever um livro que certamente tem aí na biblioteca da USP de Ribeirão Preto, muito gostoso de ler, Utopia. No livro primeiro de Utopia tem uma lição que nós precisamos fazer com que o presidente Bolsonaro, que acredita tanto em distribuir armas para diminuir a criminalidade violenta, que ele precisa aprender as lições de Thomas More.
pois ali conta Thomas More, no livro primeiro de Utopia, que ah, o cardeal Morton estava conversando com outras pessoas sobre a pena de morte que é instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Eis que então o viajante português Rafael Itlodeu em grego significa um contador de histórias, pondera da seguinte forma: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, Leonardo, um amigo de Thomas More chamado Juan Luis Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 1526, de subventione pauperum decide necessitavos um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência para os habitantes de Bruges. Eis porque Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou a proposta da renda básica. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com outro Thomas. Eu me refiro a Thomas Paine, Paine, o maior ideólogo das revoluções americana e francesa. Ele nasceu em 1734, lá em Thetford, na Inglaterra, e tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios. Antes só se usava monóculos, ele inventou os óculos. E um homem muito influente persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência, e para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. Começou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, senso comum, que, publicado e distribuído em 150 mil exemplares, uma tiragem fantástica para a época, pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias, 6 meses depois, em 4 de julho, os americanos proclamaram a sua independência. E o que é que estava lá escrito? Coisas como contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente. Só que, por causa das suas ideias tão ousadas e progressistas, ele começou a se sentir muito perseguido ali nos Estados Unidos e daí resolveu voltar para a sua terra natal, a Inglaterra. Mas imagine o que aconteceu. Começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. E então ele seguiu para a França e, de tal maneira, ele se engajou nos ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu um ensaio que está aqui colocado no meu livro em 20 páginas, denominado Justiça Agrária para a Assembleia Nacional da França e o Diretório Francês. E neste Justiça Agrária, Thomas Paine escreve que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado antes da independência, não enxergara também a destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias de então. Mas ele, por quê? Porque
Lá, a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra e realize benfeitorias na terra possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse tivesse o direito à sua remuneração, mas deveria separar uma parcela deste rendimento para um fundo que a todos pertenceria. E deste fundo, e esta ele ressalta, seria uma proposta para todos os países, deste fundo se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum da nação. É uma questão de bom senso, como você sair de casa pela porta, tá bem? E daí, dezenas de grandes pensadores, filósofos, economistas, por exemplo, no século XX, 1918, Bertrand Russell, em Os Caminhos da Liberdade, escreveu a respeito dos grandes movimentos que haviam abalado a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, o anarquismo, o socialismo e o sindicalismo. E após uma reflexão sobre todos esses movimentos, ele chega à seguinte conclusão: o meu plano é exatamente esse. Toda pessoa deve receber o necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente, cada pessoa vai receber aquilo que conseguir por seu talento, esforço, criatividade, produtividade e contribuição em geral, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E daí, por todos os países da Europa e do mundo, tantos foram os pensadores, economistas, filósofos. No parlamento inglês, a senhora Rhys Williams, o casal Dennis Milner, Mabel Milner, todas as pessoas fizeram propostas de garantia de renda, de crédito social. Na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde John Maynard Keynes, o maior economista do século XX, escreveu How to Pay for the War, em 1939, onde ele diz, porque a Inglaterra estava precisando se preparar para a guerra, que deveria se separar o necessário para a defesa, mas como poderiam haver graves problemas sociais, seria necessário, então, separar 2% do produto nacional bruto da Inglaterra na época, da ordem de 5 bilhões de dólares, portanto, 100 de libras esterlinas, portanto, 100 milhões de libras esterlinas, para se pagar uma renda básica a todos. A Joan Robinson, que fazia parte do Círculo de Cambridge, escreveu nos seus textos sobre a teoria do desemprego, do emprego, que seria interessante se distribuir aos sábados para todas as pessoas uma libra esterlina para cada um. James Edward Mead, que foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 1997, também escreveu os textos sobre a gatotopia, onde defende a renda básica de cidadania. E Ava Lerner escreveu também em defesa da renda básica de cidadania e em defesa de uma soma fixa como um imposto de renda negativo. Oscar Lange e Ava Lerner propuseram uma renda mínima no seu estudo sobre como criar um socialismo de mercado. Em 1946, o George Stigler, Prêmio Nobel de Economia,
escreveu um artigo sobre o salário mínimo, onde diz que se quiser atingir o pleno emprego e erradicar a pobreza, melhor será a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. O próprio Milton Friedman, em 1962, escreveu O Capitalismo e Liberdade, onde procura argumentar que o capitalismo seria o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano, mas que não resolve o problema da pobreza. Então, se quiser resolvê-lo, o instrumento mais eficaz e consistente em não atrapalhar o funcionamento do mercado é através de um imposto de renda negativo que instituiria a renda básica de cidadania. Também o Prêmio Nobel de Economia James Tobin, em seus trabalhos sobre a erradicação da pobreza, em especial da pobreza entre os negros, ele chega à conclusão de que será bom instituir a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, mas em 1968, os grandes economistas laureados com Nobel, ou mesmo não, como James Tobin, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith e mais 1.200, escreveram para o Congresso norte-americano que deveria ser instituída a garantia de uma renda mínima, e isso, então, era presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, que convidou Daniel Patrick Moynihan, que havia sido um arquiteto de programas de combate à pobreza dos governos John Kennedy e Lyndon Johnson, para apresentar um plano, e ele apresentou o Family Assistance Plan, o plano de assistência familiar, pelo qual toda família que não recebesse algo como $5.700 anuais passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da família. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados, House of Representatives, mas chegou no Senado por 10-6, perdeu. E então o Daniel Patrick Moynihan escreveu um livro, The Politics of Guaranteed Income, the Nixon Administration and the Family Assistance Plan, onde observa a forma pela qual os conservadores utilizaram-se das contradições entre os progressistas liberais para derrotar a proposta. E eis que, em 1972, quando George McGovern foi candidato à presidência, disputando com Richard Nixon, ele apresentou uma proposta de um demogram equivalente a $1.000 anuais para cada um dos, então, 150 milhões de americanos. Era uma proposta de renda básica naquela época, mas George McGovern acho que não tinha ainda todo o respaldo que hoje tem a renda básica de cidadania. Ele não venceu as eleições. E aí, mais e mais, por todos os lados do planeta Terra, economistas passaram a defender a garantia de uma renda mínima, seja através de um imposto de renda negativo, seja através da renda básica incondicional. O que seria, senador, o imposto de renda negativo? Pode falar. O que seria o imposto de renda negativo? Seria... Bom, essa foi a primeira proposta que eu apresentei no Senado Federal, logo quando eu cheguei, em 1991. Era abril de 1991, e eu dei entrada a um projeto para instituir um programa de garantia de renda mínima, pelo qual toda pessoa adulta, se ela não
recebesse uma remuneração de pelo menos 45 mil cruzeiros à época, que eram pouco mais que 2 salários mínimos, e que era equivalente a $150 por mês, passaria a ter o direito de receber um complemento de renda, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Ou seja, ninguém receberia menos que 22 mil e meio, metade dos 45 mil reais. E então o projeto recebeu o parecer favorável do então senador líder do PT, Maurício Correia, perdão, e então ele foi aprovado pelo Senado em 16 de dezembro de 91. Naquele ano, entretanto, quando o coordenador do programa de governo paralelo do presidente Lula, que havia perdido a eleição para Fernando Collor de Mello em 89, o Walter Barelli, ex-diretor do DIEESE, ele reuniu cerca de 50 economistas simpatizantes do PT em Ribeirão Preto, era agosto de 91, e quando eu e Antônio Maria da Silveira, um amigo meu, economista que trabalhava sobre o tema, explicamos a proposta, eis que o professor José Márcio Camargo, da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ponderou: Eduardo, é bom iniciarmos a garantia de uma renda, mas seria bom começarmos pelas famílias carentes, porque um dos maiores problemas brasileiros hoje é você ter um número tão grande de pais e mães que, não tendo como dar de comer em casa, colocam as suas crianças desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade para trabalharem precocemente, deixam de ir à escola e, quando chegam à idade adulta, não têm uma formação adequada para conseguir um trabalho que lhes garanta a subsistência. Então, se provermos a garantia de uma renda, desde que as crianças estejam indo à escola, será uma forma de cortarmos um dos círculos viciosos da pobreza. E ele escreveu sobre essa proposta na Folha de São Paulo, em 91 e em 1993. Em 94 para 95, lá no Distrito Federal, o governador eleito pelo PT, Cristóvão Buarque, e em Campinas, o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, ambos apresentaram e iniciaram programas de renda mínima associados à educação, que mais tarde tiveram o nome de Bolsa Escola, tal como Cristóvão Buarque havia batizado. E no Congresso Nacional surgiram 3 proposições na Câmara, 3 no Senado: Pedro Wilson, Chico Vigilante, Nelson Marquesan na Câmara, do PT e do PSDB, e lá no Senado, Ney Suassuna, Renan Calheiro, do PMDB, José Roberto Arruda, do PSDB, todos para que a União financiasse os municípios que adotassem programas nessa direção. E então, era 1994, o professor Felipe Vampares, que é a maior autoridade sobre o tema, fundador principal da Basic Income European, depois Basic Income Earth Network, veio ao Brasil e fez palestras na Universidade de São Paulo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu o levei para uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, era outubro de 2004, onde ele explicou, estava presente o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, o ministro do Planejamento, a equipe, e então ele e o Nelson Marquesan, um dos autores daquele projeto. E então Felipe Vampares disse: presidente,
o objetivo maior é chegar um dia à renda básica incondicional, com todas as suas vantagens, mas iniciarmos a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação constitui um investimento em capital humano. Então, o presidente Fernando Henrique deu o sinal verde para que o Congresso apreciasse e votasse favoravelmente aqueles projetos do Nelson Marquesan, em especial, ao qual todos os demais foram apensados, e no segundo semestre de 97 foi aprovada a Lei 9.533, de 97, pela qual a União financiaria em 50% os gastos de todos os municípios que adotassem programas naquela direção, mas iniciando primeiro pelos municípios de 20% menor renda per capita, depois os 20% seguintes, até que no quinto ano todos estariam. Mas antes que tivesse chegado o quinto ano, em 2001, por medida provisória, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou uma lei pela qual, que foi transformada em lei pelo Congresso rapidamente por todos os partidos, pela qual a União financiaria em 100% todos os municípios brasileiros que adotassem a renda mínima associada à educação, que também se denominou Bolsa Escola, e logo 6 meses depois veio o Bolsa Alimentação, relacionando as vacinas das crianças, e então daí veio o auxílio gás, R$ 15 por mês para as famílias poderem comprar o gás necessário na casa. E quando veio o presidente Lula, eleito em 2002, já em fevereiro, março de 2013, ele lançou o programa Fome Zero, com o cartão alimentação, que provia R$ 50 por mês para todas as famílias que não recebessem até meio salário mínimo per capita, mas que só podiam ser gastos com alimentos. E então, eu, inclusive, estive em Guariba, no lançamento Guariba e Acauã, dois dos municípios de menor renda per capita no Brasil, no Piauí, durante o lançamento desse programa pelo, então, ministro Graziano. E, então, em outubro de 2003, o presidente Lula resolveu racionalizar e unificar esses 4 programas que eu mencionei, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, naquilo que veio a ser denominado o programa Bolsa Família, que em dezembro de 2003 tinha 3,5 milhões de famílias que estavam sendo beneficiadas, e foi aumentando gradualmente até chegar em julho, agosto de 2015, com 14.200.000 famílias, que, se multiplicarmos por quase 4 pessoas por família, daria quase 1/4 da população brasileira, de mais de 200 milhões de habitantes, e foi um programa que contribuiu significativamente para a diminuição da desigualdade, diminuição da pobreza extrema no Brasil, e mais, estudando e interagindo, inclusive com os membros da Rede Mundial da Renda Básica. A cada 2 anos sempre houve congressos internacionais nos mais diversos países, e, além disso, eu passei a visitar experiências como as do Alasca, da Namíbia, da Coreia do Sul, e da Finlândia, de tantos outros países do mundo, e mais fiquei persuadido de que, melhor ainda do que o imposto de renda negativo, e mesmo com condicionalidades,
que são positivos no programa Bolsa Família, mas melhor ainda será o dia em que tivermos a renda básica de cidadania incondicional e universal. E assim, em dezembro de 2001, eu apresentei um novo projeto de lei para instituir a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, inclusive para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, diz a lei, que teve uma característica, porque quando eu apresentei o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, foi designado relator o senador Francelino Pereira, que era então do PFL, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, que um dia se tornou famoso pela frase "que país é este?". Pois bem, eu dei o meu livro, que estava na primeira edição, Renda de Cidadania, agora já está indo para a 8ª edição, a saída pela porta, e eis que, então, ele estudou seriamente e disse: olha, Eduardo, você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, é uma boa ideia. Para cada despesa, você precisa ter a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que ela será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E eu achei de bom senso e lembrei das lições colocadas por James Edward Mead, o Prêmio Nobel de Economia de 97, que nasceu em 1907 e faleceu em 1995, portanto, viveu todo o século XX, praticamente, e ele escreveu a trilogia sobre a Gatotopia, que, em grego, significa um bom lugar. E ele conta que, por um longo período, esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. Mas, no caminho de volta, deparou-se com a Gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E lá chegando, tornou-se amigo de uma economista que lhe disse: olha, os agatotopianos sabem onde é que fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma diferença enorme com os utopianos, que são seres humanos perfeitos, que vivem num lugar perfeito. E então, porque enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Você comete, às vezes, bobagens e perfídias, Leonardo? De vez em quando cometo, né? Todos nós cometemos, né, senador? Eu cometo quase sempre, às vezes perco. Minha namorada depois muito preciso fazer tanto para reconquistá-lo, mas em geral tenho conseguido. Mas, então, ele resolveu estudar as instituições e arranjos sociais de agatotopia e ficou persuadido de que eram as melhores que ele até então havia encontrado para, simultaneamente, atingir os objetivos que, de há tanto tempo, a humanidade e os economistas queriam fazê-lo, de liberdade, no sentido de cada um poder trabalhar no que deseja e gastar o que recebe naquilo que tem a prover, de igualdade, no sentido de não haver grandes disparidades de riqueza e renda entre as pessoas, e de eficiência, no sentido de se alcançar o maior poder, o maior padrão de vida possível com os recursos e as tecnologias vigentes.
E quais eram as instituições? Primeiro, a flexibilidade de preços e salários para atingir a melhor alocação de recursos para obter o melhor padrão de vida possível. Segundo, muita interação entre capital e trabalho, entre empresários e trabalhadores, de tal maneira que pudessem os trabalhadores serem contratados não apenas por salários, mas também por cotas de participação nos resultados. E, em terceiro, como se houver, por exemplo, períodos de recessão, de aumento de desemprego, de depressão, como vimos nesses últimos 4 anos, e salários eventualmente comecem a descer, e também a cota de participação nos resultados, então você precisa de um outro instrumento, que é justamente a renda básica de cidadania. Mas ele, só concluindo, no último capítulo, ele diz: o importante é você caminhar firmemente naquela direção, porque se você quiser instituir todos os instrumentos simultaneamente, aí normalmente vêm as instabilidades políticas, as guerras, os golpes de Estado, as revoluções, tudo aquilo que ele assistiu durante o século XX. E eu lembrei dessa lição e disse ao Francelino Pereira: eu acho de bom senso. E daí, graças a este parágrafo, a renda básica de cidadania será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família, como, portanto, vai fazer, caso o nosso presidente sancione logo a lei que estamos aguardando, foi aprovada ontem pelo Senado, porque por 3 meses se proporcionará às pessoas que estejam no cadastro único, aquelas pessoas que pertencem às famílias que recebem até 3 salários mínimos, elas passarão a receber R$ 600 por mês, sendo que, havendo mais de uma pessoa adulta, então poderá ser até R$ 1.200 por mês, e no caso de uma mulher chefe de família sem o companheiro, ela poderá receber até R$ 1.200 como chefe da família, e eu acredito que isso vai ser por 3 meses, prorrogáveis por 3 meses, mas será uma experiência muito positiva que o Brasil está por realizar, e avalio que, com esta experiência, e há que se considerar que o Senado Federal ainda estará apreciando hoje outro projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que propõe para o período inicial de 6 meses, para o pagamento de R$ 300 por pessoa, numa família de 5 seriam R$ 1.500, e, portanto, mas isso ainda vai continuar a tramitação e poderá haver outras formas, mas, em princípio, todas aquelas pessoas que estejam em famílias que ganham até 3 salários mínimos, ou meio salário mínimo por pessoa, passarão a ter o direito de estarem inscritas no cadastro único e de receberem estes R$ 600 por mês por pessoa, até o máximo de 1.200 por família. O senhor mencionou um ponto interessante, porque essa discussão da renda básica ela acaba surgindo por conta da crise do coronavírus. Então, nesse momento de crise social, econômica, o medo de perder os empregos, mas ter a doença se espalhando no território nacional, essa medida foi votada e aprovada no Congresso, faltando o presidente Bolsonaro sancionar. Eu gostaria de perguntar para o senhor, senador, como o senhor tem visto a postura do presidente no combate dessa situação? Conversamos bastante sobre a renda mínima, o senhor mencionou que é uma postura importante para essa contenção
para auxiliar as pessoas nesse momento de dificuldade. Mas como que o senhor avalia a participação do governo e o modo como o governo tem lidado com essa situação? O senhor já viu uma situação semelhante a essa que nós estamos vivendo ao longo da sua trajetória política, mais especificamente no Brasil? Não, é a primeira vez que estamos enfrentando uma crise desta natureza por esse vírus do Covid-19, do coronavírus. É algo gravíssimo, está atingindo os países de praticamente todo o planeta Terra. Começou na China, na Coreia do Sul, em tantos, Hong Kong, em tantos lugares, e é, e trata-se de uma responsabilidade muito grande, sobretudo do nosso presidente, de ter um procedimento que leve em conta as recomendações, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, e o seu ministro da Saúde, Mandetta, tem feito essas recomendações, como, por exemplo, do isolamento das pessoas. Todos nós, eu próprio estou ficando na minha residência, como acredito que seja o seu caso também, mas em especial eu com 78 anos, que pertencente ao chamado grupo de risco, os de mais de 60 anos, precisamos atender a estas recomendações. E, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro tem dado um exemplo que preocupa até a sua equipe, porque resolveu, no domingo, sair diante do Palácio Planalto e estar fazendo conversas e se misturando ao povo, de tal forma que é importante que ele venha a pensar melhor e com bom senso, e que hoje, espero que a qualquer momento, quem sabe já, venha a assinar a sanção da lei que foi aprovada na quinta-feira na Câmara dos Deputados e ontem no Senado, e por todos foi por consenso. Então, eu avalio que um presidente responsável... Ora, eu estava lendo agora cedo a carta que ontem Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Manuela Dávila e tantos líderes de partidos, a própria presidenta do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, o Roberto Requião, Tarso Genro, Flávio Dino, governador lá do Maranhão, o Carlos Lupe, Juliano Medeiros, do PCdoB, Luciana Santos, e eles colocam que o presidente Jair Bolsonaro se tornou o maior obstáculo à tomada de decisões urgentes para reduzir a evolução do contágio, salvar vidas e garantir a renda das famílias, o emprego e as empresas. Então, atenta contra a saúde pública, desconsiderando determinações técnicas e as experiências de outros países, e dessa forma ele não tem condições de prosseguir presidindo o nosso país. Estão pedindo a renúncia dele. Bom, eu acho que se ele tiver o bom senso, ele deverá sancionar essa proposta aprovada por consenso da Câmara e do Senado, e logo instituir a renda básica de cidadania, mesmo que emergencial, por 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses. E eu avalio que se trata de uma responsabilidade, inclusive, daquela pessoa que, acho que você se lembra também, eu me lembro muito bem, quando ele venceu as eleições, em 2018, eis que, em seguida, ele levantou a mão e disse: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. E está lá no artigo 3º da Constituição
os nossos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade justa, livre e solidária, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais e regionais sem qualquer tipo de discriminação, e também se levar em conta o que ele entregou ao Tribunal Regional Eleitoral quando era candidato, e sobre o seu programa de governo, e ali ele diz com muita clareza que ele vai garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras, tal como defendem os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. Ora, o que é que Milton Friedman fala a respeito deste assunto? Eu quero lhe dizer, no ano 2000, para o livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta, eu entrevistei 3 laureados com o Prêmio Nobel: Amartya Sen, James Tobin e Milton Friedman. Na entrevista que eu faço com o Milton Friedman, está aqui registrado. Eu pergunto a ele: como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Resposta de Milton Friedman: uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo, é simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção. O que faz a maior autoridade sobre a renda básica, que é o professor Philippe Van Parijs, autor deste livro, com Yannick van der Borch, também professor da Universidade Católica de Louvain. Renda básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, e eu recomendo a todos, tem o meu prefácio, e então ele diz: esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta quanto da outra. Ou seja, se Jair Bolsonaro quiser, de fato, cumprir o seu juramento e o seu programa, ele precisa colocar logo em prática a renda básica de cidadania, prezado Leonardo Nassar. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria muito de agradecer a participação do vereador e ex-senador da República, Eduardo Suplicy, para conversarmos um pouco sobre renda básica, renda mínima. Foi um conhecimento muito grande transmitido nessa entrevista. E eu gostaria de aproveitar para fazer uma última pergunta. O senhor falou sobre o manifesto que foi assinado pelos principais líderes da oposição pedindo a saída do presidente Bolsonaro, a renúncia de Bolsonaro. E esses últimos dias, na verdade, nós estamos vendo uma aglutinação de notícias negativas. Bolsonaro tem sido isolado pelos seus próprios ministros, está perdendo apoio político. O próprio governador do estado de São Paulo, João Dória, solicitou que a população não seguisse mais as recomendações de Bolsonaro. Bolsonaro ele é contra a política do isolamento, mas 2 de seus principais aliados globais, Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, e também Donald Trump, presidente americano, são agora favoráveis à política do isolamento. Nós tivemos panelaços recentes, diários da população contra Bolsonaro, o próprio manifesto dos partidos de oposição, dos líderes da oposição, e ontem veio a público que na sexta-feira o STF encaminhou para a PGR um pedido de afastamento de Bolsonaro. O senhor, que foi senador por 24 anos, participou dos processos de impeachment de Fernando Collor e também de Dilma Rousseff. Tendo a sua experiência nesse tipo de processo de afastamento de presidente, quais são os elementos que o senhor acredita que faltam para que Bolsonaro possa sair do governo? E o senhor acha que é possível ele acabar saindo?
É possível que ele acabe saindo se ele persistir com essa teimosia de não levar em consideração as recomendações até de pessoas próximas a ele e dentro de seu governo, não apenas o ministro Mandetta, mas diversos outros ministros passaram a recomendar a ele que ele siga, sim, as instruções da Organização Mundial da Saúde. E tendo o exemplo até de pessoas, de presidentes como Trump, como Boris Johnson e outros, seria de bom senso que ele reconheça que não está agindo bem ao conclamar as pessoas a saírem às ruas e ele próprio dar o exemplo de totalmente contrário às recomendações de isolamento das pessoas. Ele, se eu fosse seguir este exemplo do presidente Jair Bolsonaro saindo pelas ruas aí, é muito provável que eu estaria me submetendo ao risco de pegar o coronavírus e estar agora tendo que enfrentar um sério risco para a minha saúde e para a minha vida. Então, eu espero que Jair Bolsonaro volte a ter um pouco de bom senso e venha a seguir, por exemplo, as recomendações de um grande estadista hoje, que é o Papa Francisco, o qual recomendou aos chefes de Estado, na sua última viagem à América Latina, coloquem em prática aqueles instrumentos de política econômica que venham a significar a realização da justiça e para que então possa haver a paz. Ora, dentre os instrumentos que possam contribuir para a realização da justiça está justamente a renda básica de cidadania e agora ele tem em suas mãos o exame para sancionar ou não aquilo que foi apreciado e votado por consenso das duas casas do Congresso Nacional. Então, ele pode perfeitamente dar um passo que venha a significar que ele voltou a um comportamento de bom senso e levando em conta as aspirações da grande maioria dos brasileiros e das brasileiras. Senador, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação, agradecer todo o pessoal da assessoria que possibilitou esse nosso encontro. Mais uma vez, agradecer o tempo, a disponibilidade. Dizer para todos que estão nos assistindo nesse momento que esse tipo de conteúdo só é possível graças à participação de vocês, que se inscrevem no canal, que deixam comentário, que deixam like. Então, continuem se inscrevendo, compartilhem o vídeo, também sigam as redes sociais do Eduardo Suplicy. Ele tem o Instagram, tem o Twitter. Só você digitar Eduardo Suplicy e você vai encontrar as redes sociais dele. No Facebook também. Oi? No Facebook também. Facebook também. Então, sigam todas as redes sociais do senador Eduardo Suplicy. Senador, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também pelo contato do ministro Padilha. Agradeço bastante. Um bom dia, uma boa semana para o senhor. Muito obrigado. Um grande abraço, Leonardo Nassar. Muito obrigado por esta oportunidade. Quem sabe possamos em breve fazer uma palestra aí na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, para os estudantes das mais diversas áreas de economia, gestão pública, saúde e todas as demais. Tá bom? Um grande abraço para você. Muito obrigado, senador. Até logo. Até logo.